Vanguarda Comunidade. Olá, seja bem-vindo a mais um Vanguarda Comunidade. Ficar em casa ao longo desses tempos de quarentena tem sido um desafio para muita gente. As redes sociais têm mostrado os esforços de quem tenta driblar a obrigatoriedade de não poder sair com muita criatividade, principalmente na hora de entreter os filhos. Mas há quem fica desconfortável quando está diante do espelho, olhando o tempo inteiro para si mesmo. E agora, eu converso sobre como seguir descobrindo em si mesmo razões importantes para tocar em frente, como diz a música, vamos tocando em frente e não sair do trilho do equilíbrio, da serenidade. Eu falo com a Cláudia Oliveira. Cláudia, psicóloga, neuropsicóloga. Temos 1000 razões para te trazer aqui, Cláudia, para a gente poder conversar sobre essa questão, esse momento tão delicado ao qual todos nós fomos convocados. Verdade. Você já veio aqui para falar de outras coisas importantes. Eu diria que os outros temas que Cláudia tratou aqui no Vanguarda Comunidade em algumas ocasiões são válidos para esse momento também, né? Com certeza, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, acho que tudo que já falamos está dentro da validade para a gente falar hoje novamente, porém encaixando nesse momento todo que é difícil, que é novo, mas o que aprendemos está muito válido para o momento atual. É interessante uma profissão como a sua, por exemplo, que trabalha com questões atemporais. Sim. Válidas para o ontem, válidas para o hoje e para um futuro que está aí chegando. Qual seria o grande chamado que esse momento está trazendo para cada um de nós, Cláudia? Bom, eu acho que parece mais do mesmo, mas ficar em casa tem a ver com a minha casa, o meu eu. A casa íntima. Ficar comigo. A casa que mora em mim. A casa que mora em mim, não é? E isso é o grande chamado que eu já vim aqui várias vezes dizer sobre isso. Autoconhecimento, contato comigo mesmo. E a gente sabe que tem que fazer e vamos fazendo aos poucos. Agora, de repente, vem uma ordem. Fique em casa. Né? Ordem diferente de um ato voluntário, né? Isso. Então, para alguns é mais fácil. Para outros, não. Normal tudo isso, porque uma imposição, ela é percebida como um ataque. E o nosso cérebro, ele é ancestral. O que eu quero dizer com isso? Aquele cérebro preparado para fugir dos grandes animais, das grandes tempestades, ele é o mesmo. Porém, a gente veio mudando de cenário e hoje alguém fala assim, perigo, fica em casa. Esse cérebro remoto, ele se desperta. E nós percebemos isso como uma grande ameaça e a gente para, inclusive, de raciocinar. Então, essa imposição não é nada fácil de ser vivida, porque eu entendo como uma guerra, como algo que, meu Deus, eu estou em perigo. Tá? E essa situação causa em nós muito desconforto. Eu posso ficar agressivo, com tédio, com ansiedade, com medo, com angústia, naturais de um sistema límbico que está preparado, acionado para lutar e fugir disso tudo. Tá? Só que eu tenho que ficar com tudo isso confinado dentro de casa, lidando com várias questões que eu vou vendo aos poucos na minha vida e que de repente estão todas à amostra. E o que eu faço com tudo isso? Né? Alguns negam, e aí por isso que você vê um monte de não, mas podemos sair, não, mas espera aí, não é bem assim. Outros com uma certa histeria, né? Então a gente tem dois lados de tudo isso. E qual que é o convite, diante da sua pergunta? O caminho do meio, o equilíbrio. Para isso, eu preciso me observar como eu estou diante de tudo isso. Né? Porque nós vamos ter comportamentos funcionais, ok, tudo certo dentro desse cenário. Você acha que não é certo e normal eu ficar entediado com tudo isso? Né? É ok eu ficar irritado? É ok eu ficar desgastado com alguma coisa de dentro da minha casa, porque eu estou 24 horas fazendo isso. Isso não é o que eu vivo diariamente. Né? Mas eu tenho que observar se tenho comportamentos que estão além do que é esperado. Interessante observar, Cláudia, aumentou muito a audiência dos programas jornalísticos, rede fechada, TV aberta,
todo mundo acompanhando os noticiários, os comentários, as reflexões das autoridades de saúde do país inteiro, vendo os números, os dados estatísticos do crescimento da pandemia no mundo. E o pessoal não fazia isso antes. Agora o pessoal está se encharcando de notícias. Alguns especialistas afirmam que tomar cuidado também com isso é importante nesse momento. Entre a dose do remédio e do veneno, qual é a questão do veneno e do remédio? É a dose. Então, assim, nós sim olhamos para as notícias, mas hoje primeiro porque causa realmente uma necessidade de segurança. Então, se eu estou confinada, eu preciso entender o que está acontecendo, e a mídia trazendo muito bombardeio. Então, eu vou até a mídia, mas eu tenho que saber que isso me faz mal em algum momento. Ou seja, as informações são corretas, é preciso estar informado, claro, mas é preciso ter uma dose adequada, né? Isso. Os especialistas dizem, né? Ontem até estava ouvindo uma dizendo, olha, vá 2 vezes à mídia. Vai lá de manhã, vê o que está acontecendo, se for o caso, vai à noite, ou procura um site, um local seguro, se informe e saia disso. Né? Porque assim, as principais informações nós já temos. Agora, vamos acompanhar de uma maneira saudável o que está acontecendo. Você me destacou uma questão importante que eu gostaria de lembrar, que um amigo me falou o seguinte, através ali dos contatos virtuais, né? Ele falou assim, estou preocupado aqui em casa porque chegou a noite, eu fui dar um beijo na minha esposa, fui dar continuo beijando a minha esposa. Ele falou assim, claro, porque ela não está com vírus nenhum, mas eu estou aqui em casa, estou cuidando. Mas ela estava tão apreensiva com a quantidade de notícias que passou o dia em frente da televisão, que falou assim, não, eu preciso tomar cuidado. Cuidado, calma para não frear os impulsos afetivos nesse momento de ressignificação das relações amorosas dentro de casa, né? Isso. E isso tem a ver com, eu tenho que me observar como é que eu estou reagindo diante de tudo que eu estou aprendendo e vendo, né? Eu posso te dar um exemplo. Eu cheguei e falei, eu vou colocar máscara na minha mãe. Minha mãe tem 84 anos, mora comigo. Eu não sei direito porque que eu quis colocar essa máscara, mas eu pus a máscara. E, mãe, põe a máscara. Aí ela, ok, pôs a máscara. E ela ficou com a máscara o tempo todo. Depois eu percebi que a máscara estava na cabeça dela, porque ela já não sabia o que fazer com aquela máscara, né? Aí que eu olhei aquilo, falei, acho que peraí, tem alguma coisa errada. Fui lá, mãe, pode tirar a máscara. Então assim, olha que exagero, né? Eu percebi que eu estava limpando todas as maçanetas. Agora imagina o estresse que isso me causa, emocional. Né? Então, a gente tem que ter informação, como eu processo essa informação e como que eu ajo com tudo isso. A gente tem que ter autoanálise. Eu estava demais. Então, minha mãe com máscara na cabeça, eu com um limpador para tudo. Calma, espera um pouco, respira. A palavra calma, ela é muito interessante. Ela significa bom senso, reflexão e ação saudável. A palavra calma remete a gente para um contexto de equilíbrio. Isso. Para saber a dose certa das coisas. Inclusive, voltando àquilo que eu falei logo no começo, aprendendo a se olhar no espelho. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar a respeito das surpresas que a gente pode ter quando a gente olha para alguém que fazia tempo que a gente não observava. Nós mesmos. Quem sabe, vamos identificar essas surpresas e descobrir o que acontece no nosso cérebro quando a gente começa a pensar mais a respeito de nós mesmos. Até já.